Falando da família, é interessante o fato de que queremos uma família honrada. Quem não quer ter a sua família honrada? Eu quero ter uma família honrada. E o que é honra? Normalmente pensamos em reconhecimento. Os adolescentes foram honrados hoje aqui, reconhecido o trabalho deles, e a Bíblia diz que isso é lícito, é válido. A quem honra, honra. Mas qual é a honra maior? Muita gente quer honras neste mundo, e por isso faz-se de tudo para conseguir o reconhecimento do mundo, que nem sempre é a honra que agrada a Deus. Porque muita coisa que é honroso neste mundo é desonroso para Deus. E o que é a verdadeira honra? É aquela que vem do Senhor. E para mim não existe honra maior do que alguém ser citado há milênios na Bíblia. Há uma família na Bíblia que é citada 6 vezes. Em diferentes livros, em 4 diferentes livros do Novo Testamento, o nome é citado, sendo citado o nome do casal. Muitos acham que é só o casal que existia. Provavelmente eles tinham filhos. Só que naquela época citava-se o nome dos filhos. Não se citava o nome dos filhos. Eles tinham também os parentes e os aderentes. Era uma família que tinha casas grandes. E a gente vai ver isso aqui. E por isso não são citados os demais. Mas quando cita o nome do casal, está citando isto. Mas sempre o casal aparece. Em algumas ocasiões, no Novo Testamento, há citações apenas de uma das pessoas. Mas esse casal está junto sempre. E uma coisa interessante é que, na maioria das vezes, o nome da mulher vem primeiro, o que não era comum. 6 vezes eles são citados, das 6, 4 vezes o nome dela aparece primeiro. Nós vamos abrir em Atos, você pode acompanhar aí, Atos 18, a gente vai ler do 1 ao 3, do 18 ao 19, do 24 ao 27, mas leremos também Romanos 16, 3 a 5, 1 Coríntios 16, 19, 2 Timóteo 4, 19. Atos 18, 1 a 3, a palavra de Deus diz: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Nesse mesmo capítulo, dos versículos 18 a 19. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, provavelmente quase 2 anos. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Versículos 24 a 27. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E até o 27, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Em Romanos 16, 3 a 5, esse casal, essa família, eu gosto de pensar nisso, é citada novamente pelo nome do casal. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Também, segundo aos Coríntios 16, 19, é citado, e novamente o nome deles é citado, 16, 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila
e Priscila mandam cordiais saudações do Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. E ainda, 2 Timóteo 4,19, provavelmente a última epístola que o apóstolo Paulo escreveu. No final dessa epístola, novamente vamos ver os amigos. Dê saudações a Prisca e Áquila e a casa de Onesífero. Por que o nome dela é citado 4 vezes nas 6? Alguns acreditam que o nome original dela é Prisca. E Priscila é um diminutivo de Prisca. E sabe o que significa Prisca ou Priscila? Priscilas, não fiquem chateadas com o que eu vou falar. Significa velha, mas no sentido de anciã, experiente, venerada, respeitada. Era um nome dado, era um nome ligado a famílias nobres. Uma pessoa de uma família nobre romana, uma mulher, recebia esse nome, porque referia-se a uma família antiga. A família era a família, acho inclusive que originalmente o nome era Prisco, ou Priscilo, diferente, né? O nome era dado ao homem, e a família que vinha, a família de Prisco, uma família da antiguidade romana. Havia uma honra, portanto, e muitos acreditam que essa mulher era de origem nobre. Por isso o nome dela aparece primeiro. Ela seria romana. Áquila, que significa águia, era um judeu que nasceu na região onde hoje é a Turquia, em Ponto. Ele vai a Roma, conhece ela, provavelmente ela era uma cristã, havia se convertido, havia já uma comunidade cristã lá em Roma. Eles se casam, ele de origem judia, está no bairro dos judeus, e começa uma discussão que um historiador romano da época, chamado Suetônio, escreve. É uma das primeiras citações a Cristo, fora da Bíblia. E isso a gente vê como a Bíblia é verdadeira, a história confirma a Bíblia. A Bíblia é história, mas a história secular também confirma o que está na Bíblia. E dizem que houve uma discussão e por isso Cláudio, o imperador, expulsa todos os judeus, porque dentro da comunidade judaica, pelo fato de que os primeiros cristãos eram judeus, e a igreja começa entre judeus, houve uma briga por causa de um tal de Cristo. Ele registra em latim Cristo, que é Cristo. Então, essa divisão que houve na comunidade, os judeus não aceitavam os que se convertiam, e aí começa essa discussão e essa briga. Muitos acreditam que Priscila teria sido a primeira mártir mulher cristã. Outros acham que talvez ela teria sobrevivido e ela ajuda, porque ela teria propriedades, e numa das suas propriedades há um cemitério subterrâneo. As catacumbas de Roma, uma das catacumbas está numa propriedade que teria sido da família dela, que ela teria recursos. Quando há essa perseguição de Cláudio, eles fogem, eles se deslocam e o casal está junto. O casal que anda unido, foge unido, corre unido. Eles estão unidos até na fuga, até nas dificuldades e nos problemas, eles não se afastam, estão juntos, e por causa de Jesus. E quando a gente vai encontrar lá nos primeiros versículos de Atos 18, que nós lemos, fala que eles estão em Corinto, e foram por causa dessa fuga, tiveram que fugir, vão juntos. E quando chegam, provavelmente eles levam o restante da família, eles deveriam ter recursos, viajam todos juntos, eles vão ter uma casa grande. Eles estão desenvolvendo o trabalho deles, eles tinham uma pequena indústria que fazia tendas, e eles deveriam ter, porque a casa deveria ser grande pelo fato de que naquela casa havia a oficina, e naquela casa Paulo, que se aproxima, identificando-se com os cristãos, ele já estava como missionário, ele chega em Corinto e vai para a casa de Áquila e Priscila, eles o recebem. E ali naquela casa ele ajuda também no trabalho que eles desenvolvem. Uma família honrada, ela é uma família trabalhadora. Todos trabalham. Mais tarde, na cidade de Tessalônica, muitos cristãos pararam de trabalhar. Sabe por quê? Porque eles estavam acreditando que Jesus ia voltar logo. E aí eles param de trabalhar. E o apóstolo Paulo tem que chegar e dizer assim, e eles começam a encostar nos irmãos. E começam a receber ajuda. Nós estamos aqui dedicados à oração, aguardando a volta do Senhor.
E Paulo dá uma bronca tremenda. Não, não é assim, não. Antes vai ter que aparecer o anticristo, vocês vão ter que correr e tem que ter dinheiro. Então, não fiquem parados. E aí Paulo dá uma palavra interessante. Ele diz assim, aquele que trabalha não coma. Falando desses aí, desses que estavam encostados. Aquele que não trabalha, não coma. Aquele que não trabalha, não coma. A gente faz esses testes para ver se a irmã Cleusa está atenta. Parabéns, irmã Cleusa. Mas ela sabia disso, né? Combinado, acertado aqui para chamar a atenção. Quem não trabalha, não coma. E por isso a família cristã tem que ser uma família trabalhadora. Conheci um jovem que ele vivia saindo de empregos, não parando em emprego nenhum. E uma vez ele chegou para mim e falou, pastor, e nessa última fábrica que eu estava, ele trabalhava no chão de fábrica, eu saí por perseguição religiosa. Eu falei, como? Porque, é claro, o senhor sabe que o principal papel do cristão é falar de Jesus. E quando eu chego, eu paro até, a minha máquina fica parada porque eu vou distribuir folhetos. E vou conversar com as pessoas. E às vezes, começa a discutir, a gente demora um pouco, e aí o meu chefe me perseguiu. E eu falei que eu estava parando por causa do evangelho. Eu falei, você estava vagabundeando em nome de Cristo. Isso é um testemunho. Não deu testemunho. As pessoas usando até disso para deixarem de fazer as coisas que devem fazer, às vezes trocando. É claro que é importante nos envolvermos no trabalho do Senhor, na igreja, mas não podemos deixar de produzir aquilo que nos é necessário, mas trabalhando eles também apoiavam missões. E com o trabalho deles, eles apoiaram o missionário, que foi Paulo. E recebem Paulo e dão a ele trabalho também para que ele possa ter o seu sustento, já que ele não queria ficar dependente dos crentes ali de Corinto. E ele fica junto a Áquila e Priscila, e uma família honrada, ela é trabalhadora e apoia os missionários. Ela dá apoio. Hoje apoiamos como? Participando com o resultado daquilo que Deus nos dá, nos confere, porque Ele é quem nos dá força para trabalhar, através dos nossos dízimos e ofertas que devolvemos ao Senhor, e a família participa disto. Eu aprendi a devolver os dízimos com a minha mãe, com os meus avós. Na minha casa, eu aprendi também a orar por missões, eu aprendi a fazer a separação da oferta missionária, vendo a minha mãe, que sempre ganhou com dificuldade e tinha que ali sustentar os 2 filhos e participar na casa junto com os avós, mas ela separava e aceitava os desafios de missões, sempre dando algo que lhe custasse algo. Ela falava, eu quero devolver e entregar a Deus, além do meu dízimo, algo que me custe, porque Deus me dá tudo. Ele me dá forças para trabalhar e eu dedico ao Senhor. E como ela foi abençoada durante toda a vida, e ali eu aprendi, dentro da minha casa, a família honrada, ela é honrada porque ela vai apoiar missionários. Essa família que é mencionada aqui é mencionada por isto, porque ela apoiou o apóstolo Paulo. Nós temos que apoiar através das ofertas, nós temos que apoiar através das orações. Na hora de orar, na sua casa, não deixe de se lembrar de missionários. Nós citamos aqui todos os domingos missionários. E você pode orar. Ore pelas atividades missionárias da igreja. Ore pelas ações missionárias e evangelísticas da igreja. Ontem, um grupo saiu fazendo a distribuição de presente diário, de um kit com presente diário, indo nas casas. Nós estamos indo em cada casa aqui de São Caetano, começando na nossa região, na nossa área aqui. Já fomos ontem para o bairro Fundação e a nossa ideia é avançar em toda a cidade, entregando sempre uma literatura evangelística em cada casa. Ontem entregamos o presente diário. E isso é motivo de oração, de ação e de oração. Ore pela igreja e leve os seus filhos a orarem por missionários também. Nós temos que interceder, nós costumamos orar pelos nossos problemas, pelas nossas necessidades, amém. Temos que orar. A Bíblia diz para não andarmos ansiosos e ensinarmos os nossos filhos a orarem por tudo. Eu ouvi um testemunho do meu neto, que eu achei interessantíssimo, mas eu tenho ouvido de outros também, em que ele agradecia a Deus porque ele tinha orado pela chuva, para os reservatórios não secarem, e um dia o pessoal estava reclamando de chuva, ele falou, não, eu orei, e Deus mandou a chuva. Os reservatórios não podem secar. Isso foi ensinado em casa, e é importante orarmos por tudo, mas também é importante orarmos por missionários. E é importante mencionarmos, porque nós temos que interceder pelos outros, interceder por aqueles que estão indo
participando, falando. Nós temos uma família missionária de nossa igreja que está com um problema sério e eles estão retornando por causa da questão de saúde do filho, e nós podemos já citar o nome deles aqui. Eles estão voltando lá do país onde estão, e nós temos a vinda do Ismael, da Lia, dos seus filhos, devem chegar em junho. Oremos por eles, por esta nova fase, pela transição que eles vão estar indo para um outro ministério, mas orando porque Deus os abençoou, e aquilo que eles fizeram ali que possa frutificar, onde eles passaram na África e depois onde eles estão hoje. E oremos pela saúde do filho, do Ibrahim. Nós temos rogado por aquela criança, pelas duas meninas também. Vamos orar por eles. Orar, e a família que é honrada é uma família que está trabalhando, dedicando uma parte do tudo que tem ao Senhor para a obra de Deus e apoiando missionários. Também, em Atos 18, do 18 ao 19, a gente vai ver eles acompanhando Paulo. Eles ficaram em Corinto e depois eles decidem. Paulo provavelmente falou com eles: eu vou precisar de apoio. E a família missionária, ela se envolve em ações missionárias. Eu conheci famílias que, por conta do evangelho, mudaram-se para o interior para apoiar a plantação de igrejas. A irmã Lilba, aqui de nossa igreja, o pai dela, o irmão João, com a família ainda, com os filhos pequenos ainda, ele entendeu. E ele decidiu sair de São Caetano e investiu lá no interior, numa cidade, em Piedade, para ajudar na formação da igreja batista ali. E ele foi com a sua família, e foi uma experiência para a família. Eles mudaram para ajudar na plantação daquela igreja. Tem famílias, agora nós vamos ter em junho a saída do Jardel, que está deixando férias dele, ele trabalha, ele depende do trabalho dele, ele vai deixar o seu trabalho, interromper e vai voltar lá para o barco do Amazonas. Mas quando ele retorna, a sua esposa e suas filhas estão indo por conta própria. Eles estão pagando tudo, as despesas todas, e ela com as suas duas meninas vão estar também participando dessa experiência no barco da Amazônia. Como igreja, nós vamos estar junto com eles. Vamos ajudar na compra de medicamentos, das ofertas missionárias, nós vamos investir nisto, mas eles estão indo. E é uma família que é honrada por Deus, porque se envolve em ações missionárias, e as famílias que fazem isso, quando participam juntas, apoiando, quando participamos e temos o desafio, o ano que vem, se Deus quiser, voltaremos a ter o impacto, e há famílias que vão junto, e isso é muito importante, os seus filhos juntos participando. Isto é honra, porque Deus honra quem o honra. Família honrada, uma família que se envolve em ações missionárias. Em Atos 18, de 24 a 27, o outro texto, quando Paulo sai de Éfeso, eles permanecem. E quando eles permanecem, eles ficam ali cuidando daquela igreja que estava começando, que provavelmente se reunia uma parte, ela devia estar com duas congregações, uma reunida na casa deles e outra reunida na casa de um Crespo, que foi líder da sinagoga, perto da sinagoga. E ali se aproximou Apolo, um homem que era judeu, converteu-se, mas não conhecia muito. Ele só conhecia o anúncio feito por João, ele não tinha entendimento, porque o evangelho estava começando a ser anunciado, proclamado, não tínhamos a Bíblia, o Novo Testamento não existia, eles estavam inspirados pelo Espírito, produzindo o Novo Testamento, não tinham os evangelhos, a história de Jesus escrita, era mais por pregações, e diz que chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Ele provavelmente sabia da morte de Jesus, mas não sabia da descida do Espírito Santo, dessa nova fase que começava. E eles então o levam para casa e o ensinam. E com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Alguns acreditam que uma das razões também, porque o nome Priscila aparece mais e aparece na frente do nome Áquila, é porque provavelmente a Priscila era mais falante, teria um conhecimento maior, mais comunicativa. E há uma tradição, inclusive, que dizem que a carta aos Hebreus, que não aparece o nome do autor, teria sido escrita por ela. A única parte da Bíblia escrita por uma mulher. Ninguém tem certeza, não se sabe, mas pode ter sido ela, porque dá a entender que ela tomava a iniciativa. E Apolo é instruído, e Apolo agora passa a levar a mensagem
instruído, porque eles participam do discipulado. Uma família honrada, ela é uma família discipuladora. Ela proclama e compartilha e abre a sua casa, e como família se aproximam de outras pessoas para ensiná-los do caminho do Senhor. Nós temos os nossos PGMs, onde podemos convidar pessoas e podemos nos envolver com o discipulado. Há famílias e casais que têm feito isto juntos, se aproximando de outras famílias, compartilhando de Jesus. E como a gente cresce quando a gente vê alguém crescendo em Cristo. E quando você, junto com a sua esposa, ou talvez junto com seus filhos, ou estimulando pessoas da família a fazerem isso, vocês vão crescer. E Deus vai honrá-los. Essa família teve essa ação deles registrada na Bíblia. Até hoje, nós estamos honrando Áquila e Priscila. Priscila e Áquila. Talvez com todos os seus, com a sua casa, porque eles eram discipuladores. Eles se preocupavam em ensinar acerca das coisas de Deus aos seus amigos. Você quer aprender mais? Ensine aquilo que você tem recebido. Compartilhe o que você recebe. Uma das melhores maneiras de você aprender da Bíblia é você falar da Bíblia para outras pessoas. Eu quero conhecer mais, mas eu não sinto aquela unção. Comece a falar que o Espírito vai ungir você. Comece a ser canal de bênçãos, ele vai te abençoar. Comece a falar do poder de Deus, que o poder de Deus vai estar através de você, atingindo outras pessoas. Eu só posso usar e ver o poder de Deus quando eu me disponho a compartilhar, pelo poder do Espírito, da palavra de Deus com outras pessoas. E é o que eles fizeram. E você pode fazer isso, mas eu tenho um pouco de conhecimento. Comece falando da sua experiência, daquilo que você tem ouvido, das revistas da Escola Bíblica Dominical. Compartilhe com outras pessoas disso também. Tem uma irmã que ela pega os boletins e quando tem aquela parte lá do versículo, ela separa, ela trabalha com costura e ela coloca nas sacolinhas que ela distribui e entrega para suas clientes. Já disse que teve cliente, uma vez ela não teve boletins suficientes. Se você acha que não dá para levar o seu boletim, deixa aí que a gente encaminha para a nossa irmã. E ela vai fazer isso. E ela falou, pastor, eu não tive o boletim, o senhor me arranja alguns? Porque a minha cliente voltou para reclamar que eu não coloquei aquela palavra dentro da sacolinha dela. Olha só, pessoas que sentem falta, que recebem e sentem falta. Como é importante você estar discipulando e proclamando, isto é honra. Deus o honrará. Família honrada, em Romanos 16, tem uma palavra interessantíssima. Quando Paulo diz, falando novamente desse casal, versículos 3 a 5, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. E agora eles tinham voltado para Roma, estavam com a igreja lá em Roma, na casa deles de novo. Por quê? Porque os primeiros cristãos tinham que ter as igrejas na casa, porque era proibido para eles terem templos. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Eles colocaram a cabeça a prêmio por causa da vida em defesa do Evangelho. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Família honrada é uma família que é corajosa na defesa do Evangelho. Hoje nós estamos sendo atacados, nas escolas principalmente, por uma série de ações diabólicas que querem ensinar às nossas crianças práticas contrárias à palavra de Deus, princípios que são contra aos ensinos que a Bíblia traz sobre o que é família, sobre o que é a prática. E você não pode ficar calado. Você não pode receber isso quando vem de qualquer professor, ou mesmo que venha da orientação da escola, você não pode se calar. Nós estamos orando por uma irmã que tem me procurado e falou, pastor, eu estou movimentando lá na escola. E ela trabalha na mesma escola, ela está se arriscando, mas ela está lá se esforçando e juntou um grupo de outros cristãos, e outros até que não são cristãos, mas que concordam com os princípios bíblicos da família, está se colocando contra o tipo de orientação que querem trazer para dentro da escola. Isso é defender os princípios do Evangelho. Ah, mas eu não preciso defender Deus. Não, defender Deus você não tem que defender Deus. Deus é Deus. Mas os princípios do Evangelho você tem que defender. Você não pode se calar se ele começa a ser atacado. Isso não é questão política, não é posicionamento de ideologia política, é posicionamento de princípios cristãos.
Nem é pela questão da religiosidade, é porque eu creio nisso, porque eu sei disso, eu concordo com isso, com o que a Bíblia apresenta, que é o melhor. A família, conforme a Bíblia ensina, constituída de acordo com o que a Bíblia coloca, começando por um casamento entre homem e mulher, entre pai e mãe. Criança precisa de pai e mãe. Pode, em alguma situação, a criança não ter o pai presente, como eu fui criado a parte da minha vida sem a presença do meu pai. Mas eu tinha a figura masculina, que era o meu avô presente. E isso é importantíssimo e foi importantíssimo para a minha formação. A menina precisa ter a figura feminina presente. Então precisamos de homem e mulher. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Não há outra coisa, não há outro ensino. Sexo, é natural, você nasce com uma identidade sexual. E é natural isto. A gente vê no mundo animal. E ainda mais nós. É assim que a sociedade vai, que vamos preservando a espécie. Então, nesse sentido, nós temos que nos posicionar em defesa dos princípios do Evangelho. E dentro da escola, você não pode se calar em relação a isso. Se a sociedade fizer alguma coisa, temos que nos movimentar em relação a isso também. Na defesa dos princípios cristãos, não de político, não de política, não de ideologia política, dos princípios bíblicos. Agora, nas eleições, temos que defender o Evangelho. Não pelo partido B ou C ou A, ou pelo candidato assim, o assado, a candidata, mas vamos ver pessoas que defendem os princípios bíblicos. Pode até não ser da nossa igreja, mas a pessoa que defende os princípios bíblicos, principalmente em relação à família, comportamentos, e vamos fazer isso. Ore, peça a Deus. A igreja nunca vai dizer em quem votar, mas você pode procurar, pesquisar, pensar e pedir a Deus e se posicionar em defesa dos princípios bíblicos do Evangelho. Uma família honrada é corajosa na defesa do Evangelho, tal como aconteceu com Priscila e Áquila. E, finalmente, a família honrada, a gente vai ver tanto a carta de Romanos cita uma igreja que reunia-se na casa deles, quanto a carta aos Coríntios, a igreja de Corinto se reuniu na casa deles. Timóteo cita provavelmente a igreja de Éfeso reunida na casa deles. Eles, aonde estiveram, eles recebiam a igreja. Uma família honrada tem as portas da sua casa abertas para o povo de Deus. Hoje não precisamos receber igrejas, mas podemos receber os pequenos grupos multiplicadores, realizar cultos em nossos lares, convidando os nossos vizinhos. A sua casa vai ser abençoada, mas meu apartamento é pequenininho. Você pode convidar 2, 3 pessoas, fazer uma reunião de oração. Aí eu não posso cantar lá no condomínio, não dá para cantar. Ora, lê a Bíblia, estuda com alguém, convide alguém, você pode fazer isso. É difícil, às vezes, trazer alguém aqui no templo, mas normalmente a pessoa vai em casa, oferece um chá, oferece uma bolachinha, também é bom, um café covarde. Eu gosto muito quando eu chego nas casas e me oferecem café covarde. Há 2 tipos de cafés, o café corajoso e o covarde. Uma irmã, uma vez, quando eu agradeci pelo café covarde, ela, puxa, pastor, eu estava tão fraquinho assim. Falei, não, irmã. O café covarde é aquele que vem acompanhado de bolacha, bolo, leite, suco, né? Esse é o covarde. Quanto mais covarde, melhor. Ele não... Agora, o corajoso, eu também gosto do corajoso. Às vezes a gente vai, a pessoa dá aquela xicrinha, só o cafezinho ali. Esse tem coragem, ele enfrenta a gente sozinho. Mas eu gosto também. Se eu for na sua casa, não importa, eu vou tomar o café corajoso. E se for covarde, eu também vou participar, me sacrificar para estar ali à mesa com você. E nós podemos fazer isso com os nossos amigos, convidá-los. Vamos tomar um chá em casa, um café em casa, e aproveite para falar de Jesus. Para compartilhar, passar um filme, conversar sobre alguma coisa, é possível. E essa é uma família honrada. As portas das casas daquela família de Áquila e Priscila eram abertas para o povo de Deus. Família honrada, trabalhadora, que apoia a obra missionária, que honra a Deus com seus bens e com seu apoio, que se envolve em ações missionárias, que é discipuladora, que é corajosa na defesa do Evangelho, que tem as portas da casa abertas para o povo de Deus. Família honrada é uma família envolvida com missões. Nesse encerramento da nossa campanha de missões, nós temos que pensar nessa família, que foi uma família missionária. Mesmo em algum momento eles até foram para o campo, mas não estiveram, voltaram para Roma.
mas eles honravam a Deus com todo o apoio que davam. São honrados e até hoje temos falado, como falamos o nome deles aqui. No início, no primeiro culto que fizemos, enfatizando sobre a família, houve aquelas entrevistas que fazemos, hoje de manhã teve outra, e a Priscila foi entrevistada, né? Alguém representando a Priscila foi entrevistada falando da vida dela. Nós temos que agir assim. A honra é de Deus. Essas ações em prol do Evangelho farão a sua família honrada e você vai ver filhos honrados. Principalmente porque os seus filhos crescerão firmes na palavra de Deus. Você vai ter o prazer de vê-los envolvidos na obra de Deus, permanecendo nos princípios, e você vai ver este Evangelho indo e sendo abençoando as outras gerações, e através disso abençoando o mundo. Que as famílias todas que estejam aqui presentes sejam honradas, sendo trabalhadores, dedicando a Deus parte dos seus bens, devolvendo e apoiando a obra missionária, se envolvendo em ações missionárias, orando e intercedendo por missões, sendo discipuladora, compartilhando de Jesus com seus vizinhos e com outros, sendo corajosa na defesa do Evangelho, abrindo as portas para recebimento e para o estudo da palavra de Deus. Que Deus esteja fazendo com que você possa buscar a honra que vem do Senhor, que às vezes vai contrariar a honra do mundo. E às vezes, por causa disso, eles foram até perseguidos. E talvez você vai ser contestado em algum momento. Mas o que mais importa é aquela honra que será dada no final de tudo, quando Jesus falar: entra aqui, meu servo bom e fiel, e entra no meu descanso, na minha festa de alegria eterna, quando participaremos da eterna família de Deus. E de preferência com todos os nossos familiares também. Que Deus abençoe cada família, no sentido de sermos famílias honradas. Honradas por Deus, honrando a Deus. Amém? Fiquemos em pé. Eu quero orar pelas famílias. Estamos encerrando o mês de missões, mas eu quero orar enquanto o grupo de cânticos vem aqui para frente. E também os irmãos que vão nos ajudar. Hoje invertemos a dedicação dos dízimos e ofertas, os irmãos que vão nos ajudar, porque nós estamos encerrando o mês de missões. Você em casa faça a transferência bancária, o Pix, e você que já tem o seu alvo, espero que você já tenha cumprido, se bem que podemos ainda ir até o final do mês, mas estaremos cantando dando esta ênfase à campanha de missões mundiais, encerrando essa ênfase hoje. Vamos dedicar ao Senhor e honrar ao Senhor com aquilo que Ele nos honra diariamente, nos dando sustento e forças para trabalhar e servir. Nós vamos orar agora, e eu peço que você que está passando por alguma dificuldade na sua família, você quer uma família honrada, mas tem coisas na sua família que você crê que desonram, não importa o que seja ou que preocupam você. Pode ser problemas na sua família, mas pode ser dentro dos seus familiares, algum parente que você sabe que está precisando, alguns que estão com problemas de dependência química, outros que estão atravessando conflitos. Se você conhece alguém da sua família, ou talvez na sua família mesmo tenha isto, erga sua mão, de olhos fechados, erga sua mão a Deus. Nós vamos orar, colocando assim esse familiar, essa pessoa, ou talvez a sua casa. Ó Pai querido, Tu vês cada mão erguida, mas acima de tudo Tu vês o coração dos que erguem as mãos. E Tu sabes do que se passa, Tu sabes qual é o problema, Tu sabes a origem dessa dificuldade. Mas esses irmãos e irmãs erguem as mãos, colocando na Tua presença as suas necessidades e o fato de que querem que isto que está trazendo preocupação, talvez até desonra, possa ser eliminado, acabado, resolvido. Ó Pai, sabemos que o inimigo quer destruir os lares de diversas maneiras. E nós te pedimos que toda ação maligna, pelo poder do Espírito Santo, caia por terra em relação a cada família desses que erguem os braços e cada família que está representada hoje aqui ou participando em seu lar. Ó Deus querido, que realmente pelo poder do Espírito nós tenhamos lares libertos, livre de qualquer coisa que
desonre o teu nome. Ó Senhor Deus, nós te rogamos que haja paz nos lares, que haja harmonia, que o amor seja restaurado nos corações, que os casamentos possam ser fortalecidos, que os filhos e os irmãos se deem bem, que haja um bom relacionamento. Se há porventura alguma briga, alguma discussão, alguma intriga, que isso seja agora, Senhor, resolvido, este problema seja dissolvido pelo poder do Teu Espírito Santo. Que haja pedido de perdão e que haja coração disposto a perdoar. Ó Deus querido, nós te pedimos também, aqueles que estão atravessando por questões financeiras difíceis, por problema de desemprego, os lares que atravessam isto, esposos ou esposas ou filhos que estão desempregados ou com problemas nos seus negócios, nós pedimos que o Senhor providencie também e que as janelas dos tesouros celestes sejam derramadas sobre estas vidas. E principalmente dê sabedoria para o uso correto de todos os recursos que o Senhor com certeza dará. Também, Pai, te pedimos que Tu estejas a abençoar aqueles que sofrem com problema de saúde física, derramando dons de curas pelo poder do Teu Espírito Santo. Mas acima de tudo que haja paz no coração dos que erguem as mãos e em cada família aqui representada, daqueles que estão nos seus lares também, participando conosco. Em nome de Jesus, amém.